Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos, que vamos analisar aí a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, primeiro Kardec nos esclarece sobre o objetivo dessa obra. Esse livro, ele contém o Código Divino. É o roteiro que, segundo, encontraremos o melhor caminho, o caminho que nos leva a Deus. Contém o ensino moral, as regras para enfrentarmos os desafios de hoje e para os que possam vir. Nele nós vamos encontrar as regras de proceder e os meios para a reforma de nós mesmos em relação à regra de proceder. Então temos orientação sobre as circunstâncias da vida, seja pública ou privada, e os princípios básicos de todas as relações sociais quanto às circunstâncias da vida pública e privada. Nós vamos analisar a razão de termos nascido nessa família, o objetivo de termos tal profissão, de estarmos exercendo essa nossa profissão em determinado local de trabalho. Quanto às relações sociais, nós vamos avaliar como estamos nos relacionando com os outros e conosco, seja em família, com colegas de trabalho, nos locais públicos. Nós sabemos a hora de calar, a hora de aconselhar? Será que nós sabemos? A hora de opinar? Sabemos compreender? Sabemos tolerar? Sabemos perdoar? E como estamos nos relacionando com a culpa, com os nossos medos, com o ciúme, com a inveja? Sabemos nos perdoar? Também vamos compreender o cuidado que devemos ter com o que falamos, com o que pensamos, o que assistimos, o que lemos, o que encaminhamos em relação a reformar-se nós mesmos. Nós vamos encontrar orientação para a nossa transformação moral. Todos nós temos tendências para vencer, defeitos a corrigir, hábitos para modificar. E só podemos vencer e corrigir ou modificar o que conhecemos. Então, nós vamos refletir sobre o nosso autoconhecimento, pois somos consultores de nós mesmos, somos responsáveis pela nossa renovação. E o Evangelho é o roteiro para a nossa felicidade vindoura. E somos convidados a refletir sobre as nossas escolhas, que podem ser felizes ou infelizes, e refletir sobre as consequências dessas escolhas. Mas também nele vamos encontrar o consolo, o incentivo, a força e a coragem para prosseguirmos a nossa caminhada pela vida. Então o Evangelho nos revela a vida futura, que foi eixo dos ensinos de Jesus, ou melhor, é o eixo dos ensinos de Jesus. Então perguntamos, quando é o futuro? Quando é o futuro? O futuro é agora. Vivenciamos hoje as consequências das escolhas do passado. Logo, hoje é o futuro de ontem. E hoje temos a oportunidade de fazermos novas e melhores escolhas, porque amanhã será o futuro de hoje. Então, o Código Moral não tem distinção de cultos, pois é matéria que jamais foi motivo de disputa religiosa. E está ao alcance de todos, porque trata de assuntos pertinentes a todos nós. A aplicação às diversas situações da vida. E para facilitar a nossa compreensão, Kardec reúne os artigos que podem constituir um código de moral universal. Conservou tudo o que era útil ao desenvolvimento das ideias. Respeitou a tradução da ciência Sácio, que é a tradução francesa da Bíblia, como consta em nota de rodapé. A nota número 2, Kardec não segue a ordem cronológica dos evangelhos. Por exemplo, lá no capítulo 2, ele começa com uma citação que está no capítulo 18 do Evangelho de João. E no capítulo 3, ele começa com uma citação que está no capítulo 14 do Evangelho de João. E as máximas, elas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzissem uma das outras. Por exemplo, lá no capítulo 1, não vim destruir a lei. Começa com as 3 revelações. Primeiro, Moisés, com a missão de fazer com que Deus fosse conhecido.
preparou o terreno para a vinda de Jesus, que foi o iniciador da moral evangélica cristã e que nos apresenta a Deus como Pai para aproximar os homens e torná-los irmãos e fazer jorrar dos corações humanos o amor e a caridade. E vem então o Espiritismo revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo material. Então podemos questionar que o mundo espiritual é esse. Que mundo espiritual é esse? Então vem o capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. E vamos estudar a vida futura com a meta da humanidade, o objeto das preocupações do homem na Terra. Vamos perceber que a Terra não é a única morada. Então, quais são essas outras moradas? Vamos então para o capítulo 3. Muitas moradas da casa do Pai. Então vamos estudar as características do mundo, as características dos habitantes. E vamos ver que a casa do Pai, ela é o universo. Então podemos pensar assim, mas como nós fazemos para passar por todos esses mundos? E vem aí então, depois dessa pergunta, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde vamos estudar a reencarnação. Essa oportunidade para progredir. E em seguida vem o capítulo 5, para que vamos reencarnar. Então vamos estudar o capítulo 5, com o título Bem-aventurados os aflitos. Vamos perceber que cada existência adquirimos novas experiências, fazemos escolhas, passamos por consequências e muitas delas até infelizes. Por isso, as aflições, e vamos receber toda a orientação dos espíritos. E nesse capítulo, para nos fazer compreender, por exemplo, por que esquecemos do passado. Por que nós esquecemos do passado? Por que a necessidade de nós nos resignarmos? Por quê? Para que não escolhamos o caminho do suicídio, da loucura. E tem várias orientações dos espíritos, nos fortalecendo, nos orientando, para que possamos progredir essa caminhada. Então vem o capítulo 6, que vem o consolo em que Jesus nos convida a caminharmos. A seguir, em sua direção, nos convida ao amor, à instrução. Ele nos diz, vem, caminha, eu venci o mundo. Eu sou tão filho de Deus quanto vós. Se eu conseguir, então vocês conseguem também. Então vamos seguindo e amadurecendo as nossas ideias por todos os demais capítulos, quando então vamos estudar as outras bem-aventuranças e as formas para encontrarmos essas regras de proceder, como agirmos para a nossa reforma de nós mesmos. E vamos encontrar em quase todos os capítulos as instruções dos espíritos ditados em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns, como complemento de cada preceito, tal qual foram ditados para não sofrer interferência pessoal, ou do meio que foram dadas, a diversidade, suas origens de prova, que os espíritos dão aos seus ensinamentos em toda parte, sem privilégios. E eles nos convidam para estudarmos o Evangelho de uma forma dinâmica, constante, de forma que seria, pois, o nosso roteiro para a nossa felicidade. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Como estudamos no prefácio, como nós estudamos ali no prefácio, tá? Repetindo aqui, como nós estudamos no prefácio. Então, são as vozes dos Espíritos, como nós estudamos ali no prefácio, tá bom? Bons estudos, gente. Fique com Deus, vamos estudar, vamos para frente.